Boa tarde, gentes da arte da Rede Federal. Meu nome é Luciana Lima, eu sou professora do IFSP Campus Capivari. Hoje a gente vai começar uma sequência de entrevistas com professores, pesquisadores, discentes, artistas, todos relacionados à questão da arte dentro da Rede Federal. A gente espera que vocês todos estejam bem, com saúde, com força nesses tempos que a gente passa. Nosso primeiro convidado é o professor Hélio, que é do IF Fluminense, professor Hélio da Silva Júnior, que organizou, junto com o professor Jean Mendes, esse livro, Música na Educação Profissional. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse livro, sobre a prática dele dentro do Instituto Federal do Fluminense, e falar um pouco sobre música, educação musical, né, na educação profissional dentro da nossa rede. Boa tarde, professor Hélio, tudo bom? Ô, Luciana, boa tarde, que prazer, é uma honra muito grande você me apresentar, dizer que eu sou o primeiro professor entrevistado nesse projeto tão maravilhoso. Sim, queria que você se apresentasse um pouco para a gente, assim, falar da sua trajetória, sua formação, quanto tempo na rede. Opa, então, eu sou professor de artes, música, né? No tempo que eu fiz minha licenciatura, muitos anos atrás, minha licenciatura em educação artística, com especialização em educação musical, né? Naquele tempo, a gente que estudava arte tinha que fazer 6 meses de dança, 6 meses de teatro, 6 meses de pintura e ficava tentando entender como é que ia dar aula daquilo tudo. Graças a Deus, esse tempo passou e aí fica a lembrança boa do curso, né, de como a gente pôde ver como é especial, como é específico também, específica cada linguagem, né? Assim, ter passado 6 meses por outras linguagens, de fato, assim, lecionar todas elas é um absurdo. Nunca deveria ter acontecido, nem deve acontecer. Mas ter passado por elas é bem legal, porque ensina a gente a respeitar e ter mais carinho com os nossos colegas que, de fato, dominam essas outras linguagens. Depois eu fiz uma especialização em educação musical na Universidade Cândido Mendes, ensino de arte, e entrei como contratado, professor contratado no IFE, 8 anos atrás. Na verdade, 7 anos e meio. E fiquei o primeiro ano, e depois que fiquei um ano contratado, fiquei assim absolutamente apaixonado pelo Instituto e dizia para os meus alunos, olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque ano que vem meu contrato vai acabar, eu vou ter que ir embora daqui. E eles, a maioria deles, assim, né, para não dizer todos eles, muito inteligentes, e alguns até para além de inteligentes, geniais, diziam para mim, professor, muito tranquilo, você estuda, faz o concurso, passa, e você torna professor efetivo. Eu falei, que legal, olha, com um conselho desses, eu ganhei o mundo, vou anotar aqui, e minha história, eu gosto sempre de falar, né? Minha história da educação básica não é uma história de muito sucesso, né? Assim, eu perdi meu pai muito cedo, no meio do ensino fundamental 1, e aí ele foi bem difícil, o fundamental 2 foi um pouco pior do que o 1, sem muita base, e tive uma experiência ou duas de fracasso escolar no ensino médio. Acabei cursando o supletivo antes da graduação, e aí depois de muitos anos, comecei a namorar minha esposa, voltei para terminar o meu ensino médio, para depois fazer o vestibular e continuar trabalhando, né, regi coros de empresa, trabalhei como músico profissional, até que eu decidi usar meu diploma para dar aula. E eles falaram para mim, e eu segui o conselho deles, né? Comecei a estudar, virar à noite, fazer resumo, decorar aquelas leituras de quadros que a gente tinha que fazer na época, né? Uhum. E estudar todas as linguagens artísticas, que todas elas podiam cair na prova. E exatos 6 anos eu tomei posse, daqui a 15 dias vai fazer 6 anos, eu sou servidor, e tomei posse como professor de artes, música aqui no Instituto. Para quem está assistindo o vídeo e é da casa, sabe bem que quando a gente deixa um monte de trabalhos que tem, toma posse no Instituto e ainda não tem mestrado, nem doutorado, a grana vem curta, né? Então a gente precisa correr atrás. E aí no ano seguinte eu me candidatei e fiz mestrado, programa de mestrado profissional em música na Unirio. Meu projeto foi educação musical online, pasme você, nesse tempo de pandemia, mas era o meu projeto ensino de violão à distância.
Então, já tive essa experiência durante o mestrado. Tinha muita pressa para terminar, para poder subir na carreira. Então, em 18 meses, defendi a minha dissertação de mestrado. Fiz a prova para o doutorado imediatamente e, infelizmente, não consegui entrar, mas ganhei muita experiência. E me avisaram, olha, você precisa publicar mais. Precisa publicar mais. A nossa universidade, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, da C. Ribeiro, a gente chama de UENF, fica na cidade de Campos de Goytacazes, aqui no Norte Fluminense. Você precisa escrever mais, porque a gente cuida da nota do programa, então é importante que você tenha bastante publicação. E aí eu me esforcei, publiquei muitos papers, assim, fiz muita pesquisa naquele ano. Uma das pesquisas, um dos trabalhos que eu fiz, foi a organização desse livro. Então, atualmente, graças a Deus, um ano depois, consegui. Eu curso doutorado em cognição e linguagem na UENF, e agora, 6 anos no Instituto, eu atuo como coordenador de políticas estudantis de arte e cultura, né? Eu cuido da parte de cultura, do NEABI, do NUGED, dos núcleos, né? Também Centro de Memória, e das linguagens artísticas no meu campus Projetos de Arte. Infelizmente, ainda sou o único professor de artes aqui no meu campus, mas nossa equipe com certeza vai crescer. Então, Hélio, você colocou uma questão aí que faz parte da pergunta que eu ia te trazer agora. Quando você, no prefácio do livro, tem uma questão aqui colocada que é interessante, que ainda existe pouca produção sobre a questão da educação musical dentro da educação profissional. Assim, o que motivou vocês a fazer esse livro e pensar em trazer um material que é tão necessário para a gente, né, para os professores de música, dentro dos institutos, que às vezes ficam com poucas referências para pensar e estudar? Então, Luciano, assim, como a gente está falando para os colegas, né, você sabe que eu nunca tinha feito essa pesquisa, não tinha feito esse levantamento, não era minha área de pesquisa, e eu não sabia que a questão era tão rara quanto é de fato. O que me motivou, assim, inicialmente, eu precisava reunir um número enorme de pontos para ser aprovado no processo seletivo do doutorado. E aí, quem está me ouvindo agora e está na luta pelo doutorado, que são centenas de milhares de professores nos institutos federais tentando uma vaga de doutorado, sabe que o número de publicação influencia muito. O que eu fiz? Eu procurei um grupo de Facebook de professores de arte do nosso Instituto Federal, dos nossos institutos, e aí botei um recado lá que eu precisava de pessoas que quisessem se juntar comigo para produzir um livro. E algumas pessoas começaram a me responder e tal. O Jean é um amigo querido, do IFRN, já conheci o Jean do Congresso da Sociedade Internacional de Educação Musical, aconteceu em Porto Alegre. O Jean fez doutorado em Porto Alegre, pesquisa muito lá. Eu tinha acabado de entrar no Instituto, 6 anos atrás, e conheci o Jean pelos corredores. Assim, ele me recebeu super bem, a gente trocou telefone, e já era uma pessoa que eu vinha fazendo contato, mas não esperava que no Facebook fosse aparecer um autor do Paraná, outro de Tocantins, outro de São Paulo, outro de Minas, mais alguém do Rio de Janeiro, e também que fosse ser tão difícil encontrar pesquisadores, não só na área de arte, mas de uma forma geral nos institutos federais. A gente sabe, né, que a gente dá tanta aula, quase não sobra tempo para fazer pesquisa, diferente do professor na universidade, que em muitos casos tem uma carga horária de aula muito inferior a que a gente tem que garantir semanalmente. Agora, depois, em conversa com a editora, porque esse livro foi via edital, a editora mostrou muito interesse em que o livro acontecesse e disse o seguinte, que a carência não era especificamente na área de ensino de música, nem de ensino de arte. Há uma carência em literatura sobre educação profissional, para todas as áreas. E aí, se tem carência para todas as áreas, você sabe que artes nunca será mais farta, né? Eles disseram assim, professor, tem carência para tudo que envolve educação profissional, porque é um fenômeno posterior ao governo Lula, né? Assim, essa expansão dos institutos federais. Então, houve a expansão e agora vai ter que ter pesquisa e publicação. Tanto é que a editora já fez contato, pedido para fazer o segundo livro, né? A continuação, ou escrever sobre projetos de extensão nos institutos federais, ou projetos de pesquisa.
Assim, há muita carência, vocês sabem disso, não só na área de música, como em todas as linguagens artísticas e em outras humanidades também. Uhum. É verdade, a gente ainda tem um caminho muito grande aí pela frente para aumentar o quantitativo de publicações a respeito à questão da educação profissional e principalmente a questão da arte. Um dos textos aqui que você escreveu junto com o Juan e com o Jean é sobre o ensino médio integrado e algumas ações dos docentes do IFRN. E aí tem uma passagem aqui no início do texto que fala: o conhecimento artístico, e especificamente o musical, deve ser contemplado em todas as etapas da formação humana. A música na educação básica não deve ter como objetivo formar músicos ou especialistas em música, assim como tantos outros conteúdos curriculares. Aí eu queria perguntar para você, o que você pensa da educação musical dentro dessa formação técnica integrada, né, que a gente trabalha? Quais seriam os princípios, quais seriam os fundamentos para a gente ter uma prática de educação musical que seja condizente com esse espaço tão específico que a gente está, que é a Rede Federal, né? Olha, para mim, essa pergunta é muito preciosa, muito preciosa. A primeira questão, muito importante para mim, é que a gente tem alunos na educação pública. E eu observo, né, pelo menos na minha realidade aqui da minha cidade, né, eu atuo na cidade de Macaé, é uma cidade rica, com a economia baseada no petróleo, mas mesmo assim, sendo uma cidade do interior, a gente observa que os alunos da rede privada viajam mais, têm acesso a concertos, conhecem outras cidades, estados e países, museus, enfim, uma série de bens culturais que eles têm acesso, exposições no país inteiro e fora. E nossos alunos que vêm, sobretudo os alunos que vêm da escola pública, municipal ou estadual, para o IFE, eles vêm com uma defasagem de uma formação cultural plena, né, em todas as linguagens e uma formação humana, a partir das conversas que nossos alunos têm nas suas casas, né, nossos alunos que vêm da rede privada e têm uma situação econômica mais favorável, certamente tiveram mais oportunidades. Então, a primeira coisa, para mim, tanto com a música como em outras linguagens artísticas, é que a gente precisa fazer justiça. A gente precisa trazer equidade, equilíbrio para essa agressão social, ou seja, as viagens que os nossos alunos que estudam nos estudos federais e vieram da rede pública não fizeram, os concertos que eles não assistiram, os livros que eles não puderam ler, as exposições que eles não foram, a gente precisa ajudar a compensar essa falta que eles sofreram. É claro, né, que entrar num avião, como alguns alunos que vêm da rede privada fazem e passam férias na Europa, não é tão fácil assim de ser resolvido com um vídeo de um museu, né? Mas toda a experiência que a gente puder ter com tecnologia, realidade aumentada, eu não sei, o que a gente puder compartilhar, sentir e dizer para os alunos, mostrar para os alunos, para reequilibrar essa catástrofe social. No que diz respeito à música, eu acho importante que o repertório seja ampliado, que as experiências sonoras e musicais elas sejam estendidas, não em nível de substituição do gosto dos alunos, porque esse gosto é muito importante, mas no sentido de ampliação e também de entregar para esses alunos os conteúdos que foram negados por conta de carências econômicas. Né? Uhum. Entendi. Que o IF e a rede tenta fazer um pouco dessa equidade, né, nesse sistema que a gente tem, que é tão desigual, tentar promover para que esses alunos tenham contato. Geralmente, infelizmente, Macaé, eu não sei o tamanho da cidade, né, mas eu também sou professora de campus no interior, e as experiências que eles têm de artes são aquelas bem assim... pintar desenho xerocado, cantar uma música, a professora dá uma letra, decora a música, né? Umas práticas que a gente tem que pensar e repensar muito para como que esses alunos têm contato com a arte de uma outra forma e cria outro significado também para eles de conhecimento, né? Pensando na sala de aula, assim, quais são as práticas, atividades que vocês trabalham aí no IF Fluminense e no campus Macaé?
Então, é legal isso aqui. Você sabe que ensinar arte no Instituto Federal, qualquer um que seja, normalmente é ficar entre engenheiros, né? Um de cada lado, tentando fixar o seu lugar, primeiro como professor de propedêutica, né? Segundo, professor de linguagem artística. Então, o meu esforço normalmente é para, além de ensinar música e o currículo que a gente precisa compartilhar com os alunos e permitir que eles tenham uma experiência estética profunda, relacionar a educação musical e o ensino da música com as outras disciplinas. Aqui a gente tem um curso técnico de meio ambiente, um de eletromecânica, automação industrial e eletrônica. Então, durante alguns anos eu fiquei pensando como é que eu poderia relacionar a educação musical. Então, eu visitei os laboratórios de eletrônica e observei que eles têm diversos equipamentos de medição sonora, como osciloscópio e outros equipamentos, né, que poderiam ser usados. Não foi muito fácil conseguir a autorização dos engenheiros para usar esse material e visitar esses laboratórios. Aí eu desisti dessa questão e passei a usar aplicativos portáteis para dispositivos móveis. Então, frequencímetro, decibelímetro, mas normalmente trabalhando com os alunos melodias em planos cartesianos, melodias como perfis topográficos, e relacionando sempre construção de instrumentos musicais, construção de instrumentos amplificadores, né, com o pessoal de eletrônica, mas sempre relacionando essa questão da música com as ondas sonoras, com a física, com a medição das ondas sonoras com o laboratório de eletrônica. E nos últimos anos, que começou o curso de meio ambiente, agora deve ter uns 3 anos mais ou menos, a gente começou um projeto de reutilização de material, ou seja, construção de instrumentos musicais com lixo, né? Então, os alunos preparam, eles recolhem esse material, tratam e constroem instrumentos, e a gente faz prática de orquestra com material reciclado, ou melhor, reutilizado. Então, basicamente é isso. Eu busco o máximo o diálogo com os cursos técnicos que estão funcionando, né? Tanto pela medição sonora e tecnologia, quanto o cuidado com o meio ambiente. Se você fosse colocar uma indicação, assim, da importância da educação musical para essa formação integrada e integral que a gente pretende dentro da rede, né? O que você colocaria como primordial, assim, nesses anos de prática que você tem como docente? Olha, assim, você faz perguntas boas, hein? Eu acho que o grande desafio docente, e não é só para a arte, e nem é só para o Instituto Federal, eu diria assim, tem 2 questões, acho muito importantes. A primeira delas é, de fato, encontrar os desejos e, assim, não os revelados, os expostos, mas os interesses genuínos dos estudantes no que diz respeito ao que você pretende ensinar. O referencial teórico da minha pesquisa de doutorado é conceito de experiência do John Dewey, né? Então, estou me especializando em pragmatismo, especialmente o pragmatismo do Dewey, porque eu uso essa questão de metodologias ativas e eu acredito que o que a gente está fazendo hoje, que precisa fazer, é um retorno ao Anísio Teixeira, ao John Dewey, é um retorno aos anos 30, né? A gente voltar para poder ver onde se perdeu, e provavelmente foi na década de 60, sabe bem por quê, e retornar. Mas eu acho que o grande desafio é a interdisciplinaridade. É olhar para o estudante, olhar para a vida e pensar em projetos que tragam paixão para o estudante, ou seja, que não sejam projetos que apaixonem um professor, mas que apaixonem o estudante e que não tenham cara de disciplina, né? Eu falo para os professores assim, quando 2 professores se juntam para fazer um projeto interdisciplinar, eu falo assim, já está estranho isso aí, porque se são só 2, está muito fragmentado, né? Mas um projeto que as disciplinas estão tão escondidas e misturadas dentro dele, que o aluno vai sacando os conteúdos e aprendendo coisas enquanto faz o projeto, sem nem perceber. Eu acho que esse é o grande desafio da Politecnia, dos institutos federais, ainda mais a gente que tem que lidar, para além das outras disciplinas propedêuticas, com as disciplinas técnicas, né, tecnológicas, enxergar o que seriam projetos apaixonantes para o aluno e
para os professores, né, para a escola toda, para a comunidade, que seria um projetos maravilhosos para a gente propor. E alguém disse assim, quais são eles? Eu falei, se eu soubesse exatamente que projetos são esses, eu não estaria nem falando com vocês aqui, estaria escrevendo o e-book dos meus sonhos, né? Ia colocar na Amazon e ia vender esse e-book para ficar milionário. Mas talvez, numa perspectiva de cocriação, a gente possa se juntar e sonhar com projetos. Quando eu falo para a rede municipal de ensino, na minha cidade, às vezes me dou a oportunidade de compartilhar alguma coisa com os pedagogos, lá, pedagogas. Eu falo o seguinte, olha, eu sonho com uma escola municipal onde os alunos encontram um carro, um lata velha no pátio da escola, bem antigão mesmo, lá um Fusca 68, 64, sei lá o quê, e diz assim, olha, nós estamos em março, até dezembro o carro tem que andar, tem que estar limpo, reformado. Como é que a gente vai fazer para esse carro andar? Eu não sei. Vocês vão ter que fazer projetos para arrumar dinheiro, vocês vão ter que pesquisar sobre a história do Fusca, saber do Detran como é que faz a documentação, vocês vão ter que descobrir como é que a gente tira ferrugem com eletrólise, a gente vai ter que descobrir como é que a gente mesmo costura forro para os bancos, como é que lava motor, como é que vai ter que chamar um pai que entende disso, vamos ter que lixar esse carro todo e pintar o carro. Enfim, nós vamos trabalhando aqui, lendo o manual desse carro, talvez em alemão, e traduzindo, né, o primeiro manual dele, né, faz contato com a Alemanha para saber se eles não querem mandar uma carta para a gente, diz o que a gente está tentando fazer, a importância do Fusca, histórias, se o Fusca falasse, e até dezembro a gente vai terminar, daí a gente vai dar uma volta nesse carro aqui, né, assim, em volta da escola, e depois que ele estiver andando, a gente vai doar esse carro para a associação de moradores, ou para um orfanato, ou para alguém aqui, mas a gente vai fazer uma coisa que não tem cara de aula de inglês, não tem cara de aula de arte, não tem cara de aula de português. É um projeto que, de fato, ele é tão inteiro que você não consegue enxergar as partes. Que ele é absolutamente anterior à fragmentação de qualquer tipo que seja. Olha, eu acho que você já pode escrever um e-book com essa síntese aí que você fez, que já vai dar uma grande contribuição, assim, né? Desse pensamento do todo, pensamento holístico, total, sobre as coisas, e não fragmentado, né? Disciplinar e separado, como a gente executa, às vezes, dentro das escolas, e também no Instituto Federal, que está ainda caminhando no sentido dessa educação integrada e integral. Bom, Hélio, eu quero primeiro parabenizar pelo livro, agradecer também, porque quem me mandou ele foi o professor Luiz, lá do Pará, que tem um artigo aqui também, nesse livro. Olha que beleza. No link do vídeo, pessoal, vai ficar o site da editora Brasil Multicultural, para quem quiser adquirir o livro, eu acho que vale a pena ler produções, né, a respeito da arte dentro dos institutos e da educação federal, da educação profissional, que a gente tem esse vácuo ainda. Agradecer muito, professor Hélio, por ter tido essa conversa com a gente, e agora deixo você fazer a nossa despedida com uma música. Obrigada. Eu que agradeço você, e você também que está dedicando um tempo a assistir esse vídeo aí, né, que torna a nossa audiência muito especial. Quero dizer, antes de concluir, que esse livro foi feito por meio de edital, que é um excelente caminho para você escrever o teu livro, né, assim, tanto propor um edital, quanto também reunir amigos e escrever, porque às vezes você pensa, faz contato com a editora, eles te pedem 70 laudas, né? 80 laudas, meu Deus, eu vou digitar 80 laudas. Não, você vai digitar 20 laudas e vai reunir 10 amigos, 8, 9 amigos por rede social e vai construir, né, a muitas mãos um livro muito mais rico, talvez, do que se você escrevesse sozinho ou sozinha, né? Então, vou terminar deixando uma canção para vocês, uma canção que eu escrevi agora na pandemia. Ela não fala sobre a pandemia, ela fala como é que vai ser quando a gente se encontrar outra vez. Okay? Oh, maravilha! Aqui de longe é bem melhor para ver o quanto a convivência nos faz faltar, e mesmo os nossos desencontros têm poder. Não faz sentido achar melhor andar sozinho, e quando tudo de repente é tão mais claro, com nossos dias se arrastando devagar,
Se o ser do outro nos completa e a nós é caro, o que te assombra só se cala quando alguém te ouvir. Por isso, quando a gente se encontrar um outro dia, que a indiferença seja menos que a alegria. Por isso, quando a gente se cansar de correr pra não chegar, senta junto, espera o entardecer. Por isso, quando a gente se encontrar um outro dia, que a indiferença seja menos que a alegria. Por isso, quando a gente se cansar de correr pra não chegar, senta junto, espera o entardecer. Senta junto, assiste o entardecer. Senta junto, espera o entardecer. É isso. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo. Boa tarde. Com essa música a gente fica na esperança, na saúde e na força de que daqui em breve a gente vai se encontrar. Agradeço a Ampaif por esse espaço, professor Hélio, muita gratidão. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Por isso, quando a gente se encontrar em outro dia, que a indiferença seja menos que a alegria.